Então, boa noite a todos. Hoje é o nosso último encontro do Trilha Carreiras. O Trilha Carreiras faz parte de um projeto grande da Anchieta, que é o Carreiras, a área de carreiras, né? E, de uma forma bem resumida, Carreiras, o objetivo, a missão da Carreiras é conectar a comunidade acadêmica com as empresas, com o mercado de trabalho. E eu quero agradecer imensamente ao nosso palestrante, o Marcos Vono, por acrescentar tanto nesse projeto. Ele participou com a gente do começo até o fim dessa trilha. O primeiro evento, se não me engano, no fim de maio, não me lembro o dia, falou sobre planejamento de carreiras. O segundo evento, no mês seguinte, em junho, disse sobre a autorresponsabilização na construção da carreira. E hoje ele vem com um tema que, assim, vocês pedem para a gente, né? As redes sociais e a relação com o planejamento e a construção da carreira. Marcos, muito obrigada novamente. Seja muito bem-vinda de novo, muito bem-vindo de novo ao Anchieta. E o público é todo seu. Legal. Queria agradecer muito a Cláudia, queria agradecer a Keila e ao Ricardo, que estão aqui nos apoiando para esse trabalho ser muito bacana. É muito legal quando a gente vê uma instituição que se preocupa de verdade com a carreira do aluno, porque a graduação, a pós-graduação, pura e simplesmente não fazem nenhuma diferença se a gente não souber manejá-las, né? E já já a gente vai falar disso para vocês, e acho que é legal que vocês prestem atenção, porque o mercado é cada vez mais competitivo. E como a gente falou na primeira palestra, se eu me aceitar fazendo funções muito operacionais, eu vou perder para um software. Eu vou perder para um robô. Então, o mais importante é como é que eu me diferencio para continuar competitivo no mercado de trabalho. E não tem jeito, não adianta a gente reclamar. A gente vai ter que estudar para sempre, aprender para sempre, né? E tem que fazer disso uma coisa divertida. Eu ando por aí dando formação em algumas empresas também, eu tenho alguns parceiros, e a gente se diverte muito, a gente faz isso de uma maneira muito divertida, muito legal, porque aprender não precisa ser sofrido, né? A gente sofre quando a gente está no curso errado, quando a gente está com o foco errado, mas quando a gente sabe o que a gente quer, né, e vê isso como uma oportunidade muito legal, passa a ficar prazeroso, tá bom? Bom, eu vou pedir para vocês irem colocando no chat as perguntas de vocês, que a Cláudia e a Keila vão me ajudar. E aí elas vão direcionando essas perguntas para mim, e a gente, né, na medida da oportunidade, vai respondendo para vocês as perguntas e vamos tentando ajudar. No final, eu vou deixar meu e-mail, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, enfim, fica super aberto, tá bom? Cuidar da carreira das pessoas é a minha cachaça, é das coisas que eu mais gosto na vida, porque não tem nada mais sofrido, né, nesse planeta que a gente vive do que não conseguir uma oportunidade profissional, não ter caminhos profissionais, viver à margem da sociedade, sem trabalho, sem renda, né? Então, a minha proposta para vocês é que a gente consiga ajudar vocês, de alguma maneira, a pensar a carreira e a construir uma carreira de sucesso, tá bom? Eu vou, então, aqui dividir a tela com vocês para começarmos aqui com a nossa palestra. Fechado? Eu não gosto de chamar de palestra, nem nada disso. Para mim, o legal seria dizer que a gente vai bater um papo aqui. Bom, é sempre muito difícil falar sem ver vocês, sem ver a expressão de ninguém. A gente está aprendendo isso, né, nessa era da pandemia, mas vou tentar aqui me empenhar para fazer disso um momento prazeroso para vocês. Bom, a gente colocou aqui o tema redes sociais, mas o que eu queria que vocês entendessem é que a coisa mais importante é a construção da identidade profissional de vocês. Construir a forma com que vocês querem que as pessoas reconheçam vocês e o trabalho de vocês, né? E muita gente anda por aí, né, jogando contra, né, a si mesmo, fazendo um desserviço na construção da sua própria identidade profissional, de várias formas. Então, a gente vai falar aqui é um tema bastante longo, que a gente fala com, às vezes, 2 dias de 8 horas. Aqui a gente vai falar no máximo 1 hora, porque eu quero abrir para perguntas. Então, é um tema que a gente poderia explorar muito, muito mais. Ele é muito mais vasto do que o que a gente vai tratar aqui, mas é o que cabe também, né? Se eu falasse que ia falar por 4 horas, ninguém viria, ok? Então, na medida do que vocês quiserem, vocês vão me passando as perguntas, e eu vou olhando aqui, se vocês quiserem me passar por WhatsApp também, Cláudia, fique à vontade, a gente vai trocando aqui para fazer o melhor aí
né, por vocês que estão nos dando o privilégio e o prazer de estarem com a gente aqui, ok? Vamos lá, então, né? Sejam todos vocês muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que a gente passe aqui essa 1 hora aqui e aproveite bastante disso, né? Fechado? Bom, eu me apresento como insultor de recursos humanos, né? É uma brincadeira que eu faço, mas meu papel é insultar as pessoas a saírem do seu lugar, né, de conforto, da sua zona de conforto. Eu conheço muita gente, eu trabalho há mais de 30 anos, vocês vão ver minha experiência, e eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas não se desafiam, elas entram na zona de conforto e, né, tá quentinho aqui, vou ficar aqui, só que na carreira a gente precisa continuar evoluindo, estudando, trabalhando, entregando resultados de alto nível, e já já a gente vai falar. Bom, essa aqui é a minha formação, eu sou psicólogo, depois eu fiz MBA em Recursos Humanos na USP, eu fui vice-presidente da Associação Brasileira de Orientadores Profissionais, né, e me formei em coaching no Instituto Ecosocial. Essa é a parte mais acadêmica, né, da minha formação. E a minha outra formação foi trabalhando, né, então eu comecei como estagiário na Unilever, depois fiquei lá por quase 10 anos, passei um tempo grande também na Quaker, passei um tempo no Santander, e os últimos 10 anos da minha carreira foi numa faculdade chamada IBMEC, uma faculdade muito bacana, muito interessante, voltada para o mundo dos negócios. Aqui em São Paulo, ela se chama INSPER, né? Ela se transformou no INSPER, mas também tem o IBMEC em São Paulo. Okay? Então, nos últimos 30 anos, eu passei, né, no mundo de recursos humanos, trabalhando com pessoas que estavam lá trabalhando, tentando se desenvolver, fazer carreira, sempre com o foco em ajudar essas pessoas a estarem no melhor da sua performance e poderem aproveitar oportunidades de trabalho, ok? Fechado? Bom, vamos lá então, né? Somos todos produtos à venda. Caramba, Vona, o que é isso? Eu estou à venda, né? Como é isso, né? Mas né? Chega um momento na vida da gente em que a gente vira um produto, né? E a prateleira pode ser o LinkedIn, a prateleira pode ser o vagas.com, o curriculum.com, mas de verdade nós somos um produto, né? E estamos à venda. Não somos nós que estamos à venda, mas aquilo que a gente é capaz de produzir, né? Com o exercício das nossas competências. Né? Num começo de carreira, a gente tem menos competências. Na verdade, o que a gente tem é um potencial maior, e eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Eu não sei qual é a idade de vocês que estão assistindo, então eu vou falar um pouquinho da carreira do começo até o fim, mas vou falar de forma rápida. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que vocês são um produto à venda. E quando a gente vai comprar um produto, tudo é importante. A gente olha lá, por exemplo, a embalagem, a gente lê para ver se quem fabrica esse produto fabrica com qualidade, é uma empresa séria e idônea, né? A gente vê se a embalagem não está amassada, a gente vê se está dentro do prazo de validade, né? Se ele está atualizado, né? É muito comum, por exemplo, né? A gente se atualiza, faz pós, MBA e coloca lá no LinkedIn. Alguns produtos também se atualizam, né? E aparecem lá, nova fórmula, ou sob nova direção, né? Então, na verdade, a gente tem que começar a pensar, né, como é que eu faço para que eu possa escolher, né, uma vez que o meu produto tem qualidade, que eu possa escolher. Duro é quando eu só posso ser escolhido, sinal de que talvez eu esteja conduzindo a minha carreira de uma forma inadequada, né? Então, todos nós estamos no mercado e somos um produto à venda. E o mais legal do mundo é quando a gente consegue alguém que acredite em nós e decida pagar pelo exercício das nossas competências, ok? Fechado? Então, comecem a cuidar de vocês em todos os sentidos, né? Porque vocês estão sendo o tempo inteiro olhados e observados, né? E o mercado de trabalho faz isso com maestria, né? E alguns perfis de pessoas não vão mais encontrar trabalho porque o mercado não quer mais pessoas que fiquem reclamando, pessoas que achem tudo difícil, pessoas que não veem a vida como uma oportunidade, pessoas que arrumam encrenca o tempo inteiro, né? Então, assim, o mercado está depurando, tem mais gente desempregada do que vaga. Então, o mercado está buscando aquelas pessoas realmente que trazem resultado, ok? E a gente vai falar disso para vocês aqui, né? Bom,
Por que que esse tema aqui é importante? Por que agora esse tema é importante, né? Na verdade, ele não é importante agora. A gente passa a vida toda, né? A gente faz lá prezinho, faz infantil, faz fundamental 1 e 2, faz ensino médio, faz faculdade, pós-graduação, e ninguém nunca fala com a gente sobre a carreira. É como se a gente comprasse um carro e não soubesse dirigir, né? Muitas vezes eu vejo gente com ótima formação, pessoas incríveis que gerenciam mal as suas carreiras e têm resultados ruins. Então, cada vez mais, isso que a Anchieta está fazendo é fundamental, é trazer para dentro da formação de vocês a discussão de como é que a gente pode melhorar a nossa condição, né, de ter sucesso na carreira. Né? E o que é sucesso na carreira? Né? Sucesso na carreira, para mim, é trabalhar com aquilo que você escolheu, né? E conseguir a melhor remuneração possível. Né? Depende do que você vai trabalhar. Né? Tem carreiras que remuneram mais, tem carreiras que remuneram menos. Isso não significa que uma carreira é melhor que a outra. A melhor carreira é aquela que, quando você volta para casa, você está em paz. Né? Tem gente que ganha muito, muito bem, mas está aí doente, está, né, com burnout, está deprimido, né? E o importante é que você se realize na sua carreira, né? Então, no mercado de trabalho tão competitivo, sua imagem deve jogar a seu favor, né? Eu costumo fazer uma pergunta, né? Alguns de vocês aqui estão na graduação, outros na pós-graduação. Eu costumo perguntar quantas pessoas da sua sala você contrataria como ótima opção profissional? E as pessoas falam assim, eu contrataria 2, 3, 4, né? Aí eu brinco, eu falo, por quê? A faculdade é muito ruim? Não, a faculdade é boa. Pô, mas só 2, 3, 4, né? Aí eu falo, mas essa pergunta não é importante. A pergunta importante é se na sua sala de aula, que tem 40, 50 pessoas, você seria uma ótima opção a ser contratado. Ou seja, você já começou a construir a sua identidade profissional dentro da sala de aula. Se você trabalha no seu ambiente de trabalho, já eu vou falar um pouquinho de como é que você pode olhar para essa dimensão. Então, tem gente que vai para a sala de aula, que é um verdadeiro Big Brother, né? E na sala de aula se comporta de uma maneira equivocada, e aí forma uma imagem ruim, e aí não é indicado pelos amigos para nenhuma oportunidade. E olha, tem 50, 60 pessoas na sua sala que vão passar com você 4 anos. Se você não consegue, né, convencer essas pessoas que você é uma ótima oportunidade, né, para ser contratado, imagine um selecionador numa entrevista de 1 hora. Né? Então, comece a pensar que todo espaço é um espaço de oportunidade para você criar a sua identidade profissional, ok? A outra coisa que eu queria tratar a maioria de vocês não entende ainda o conceito do Você S.A. Na última palestra, a gente trabalhou a autorresponsabilização. A sua carreira é sua. Mas no Brasil é tudo difícil. Mas o Lula. Mas o Bolsonaro. Mas isso. Bom, a carreira é sua. É você quem vai construir a sua carreira. Você pode reclamar disso, daquilo, você pode se portar como um menino ou uma menina mimada, mas não adianta, reclamar não muda nada. O que muda é a gente ir à luta, né, e encontrar caminhos e fazer o melhor que a gente pode neste momento, né? Eu não tenho mais o passado, não tenho o futuro, mas tenho aqui o presente. Alguns estão, essa hora, provavelmente assistindo TV, e vocês estão aqui, né, buscando melhorar a condição de competir no mercado de trabalho. Alguns amigos meus já estão tomando vinho ou cerveja e eu estou aqui trabalhando, continuando a trabalhar na construção da minha identidade profissional. Então, assim, cada um de nós escolhe, né? Uma vez que a gente escolhe, né, a gente colhe, né? Toda vez que a gente escolhe, a gente colhe, ok? E aí, é preciso entender os conceitos de identidade profissional e de marketing pessoal. Uma coisa, ela é coerente deve ser coerente com a outra, né? Chegou uma pergunta aqui. Aqui, a Regina está falando aqui, né? A zona de conforto faz muito isso. Desde 2013, quando eu ingressei na faculdade, nunca mais parei. Estou sempre em busca do melhor para os meus pacientes, né? Eu não sei qual é a área de atuação da Regina, eu vou arriscar que ela deve ser psicóloga, e a psicologia tem mais ou menos uns 50 autores de alto nível. Só Freud tem 24 volumes. Imagina quanto você tem que estudar para ser um psicólogo de altíssimo nível, né? Sério, né? Eu tenho amigos que cobram R$100 por uma consulta e tenho amigos que cobram R$800 por uma consulta.
esses que cobram R$ 800 por uma consulta investiram muito na sua formação, tem mestrado, doutorado, né? Então, a questão, né, do estudo não é só, né, como ela está falando aqui, a questão mais importante, é como você aplica, como você se relaciona com as pessoas na sua carreira, e eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, agora, o mais importante é a gente entender o conceito de identidade profissional e de marketing pessoal, ok? Esse é o nosso foco para o dia de hoje. Mas você precisa saber que, a despeito do que está acontecendo no mundo, a sua carreira é sua e você é responsável. E você deve fazer isso de maneira a melhorar a sua condição de competir, ok? Fechado? Né? Vamos lá. Bom, eu vou apresentar aqui, então, esses dois conceitos para vocês, né? Identidade profissional. O que é a nossa identidade profissional, né? É um conjunto de atributos pessoais e profissionais que definem e que diferem uma pessoa no mercado de trabalho. Né, são as qualidades de uma pessoa. É muito comum a gente olhar isso nos esportes, no futebol, né, que isso aparece mais para a gente. Mas tem profissionais com quem a gente trabalhou que a gente fala assim, caramba, essa pessoa é fantástica, ela conhece tudo do negócio dela, ela é íntegra, ética, ela é educada, ela trata as pessoas com respeito, né? E isso, né, é o que vai diferenciar esta pessoa, ou não. Olha, é uma pessoa altamente autoritária, é uma pessoa muito, muito, muito dura, ela não lida bem com ninguém, ela fica pouco tempo em cada emprego, né? Isso também pode ser a sua identidade profissional, né? Você pode escolher construir a sua identidade profissional. E aqui tem uma péssima notícia para vocês. Depois que você constrói a sua identidade profissional, é muito difícil desconstruir, né? Você precisa de muito tempo e muito esforço para poder desconstruir a sua identidade profissional, né? E o que então é marketing pessoal? É o conjunto de ações estratégicas, né, que buscam valorizar a marca pessoal, ou seja, a sua identidade profissional, visando alcançar visibilidade no mercado de trabalho, né? Agora, a visibilidade, ela não resolve o problema, ela ajuda, né? É como se alguém colocasse a bola para você na cara do gol, né? Isso é bacana, mas se você chutar para fora, não tem jeito. Então, o marketing pessoal, ele está associado com a sua identidade profissional, que é construído pela construção das suas competências e dos seus resultados. Então, se você não é bom na sua área de atuação, ficar se expondo demais não faz o menor sentido, né? A sua exposição precisa vir alinhada, né, com o nível de complexidade daquilo que você entrega na sua área de atuação, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que, né, botam lá sua melhor roupa, param num lugar muito bacana, sempre com uma biblioteca atrás e tiram fotos, isso, aquilo. Bom, isso pode até fazer com que alguém tenha curiosidade de te conhecer, mas se você não construiu bem a sua carreira, não vai resolver nenhum problema. Eu, durante muitos anos, selecionei pessoas, e selecionador precisa ser muito duro mesmo, porque ele vive disso. Se eu selecionar errado, eu perco o meu trabalho. Então, eu não abro mão de entrevistar as pessoas, de conhecer, de entender de onde ela veio, o que ela está fazendo, para onde ela está indo, né? E cada vez mais as entrevistas são mais eficazes. Se usam milhões de técnicas, desde gravar vídeos, né, até algoritmos, né, para conhecer sua carreira. Por exemplo, pessoas que, para conhecer o candidato, entram nas redes sociais dele, fuçam a vida toda dele para saber quem é essa pessoa e contratá-lo, ok? Se tiverem perguntas, vão colocando aqui. Bom, eu tinha falado isso na primeira palestra, eu vou falar um pouquinho para vocês das fases da carreira. Por quê? Eu não sei quem está aqui, né, se eu soubesse que são todos alunos da graduação, eu talvez falaria de uma outra maneira, mas eu vou dar uma visão um pouquinho mais macro para vocês. Por quê? Porque uma coisa é a Cláudia, né, que já tem uma carreira consolidada na área de marketing, pensar na construção da identidade profissional dela, até porque já deve ter construído, né, a identidade dela, mas se tiver algo de errado, como é que ela muda, ou se tiver oportunidades ainda, como ela pode melhorar ainda mais a identidade profissional dela. Outra coisa é falar daquele que está entrando, né, agora em agosto na faculdade, vai começar a carreira. Então, são formas de fazer diferente. Por exemplo, a Cláudia pode usar as redes sociais para construir conteúdo e começar a ganhar uma visibilidade que mostre para ela
que ela tem uma competência bastante grande a ponto de já poder discutir temas complexos através de artigos que ela possa escrever. Agora, quem está entrando na faculdade agora, não tem como, né? O que ele vai mostrar, por exemplo, é que ele está indo a um congresso, que ele está fazendo a faculdade, mostra ele na sala de aula, mostra ele recebendo o certificado do inglês que ele fez em paralelo com a faculdade, são estratégias diferentes, né? Então, aqui está a nossa carreira, está separada em períodos de 7 em 7 anos, né? E a gente começa a nossa carreira desde pequenininho, né? Se eu fiz lá uma boa escola, eu fiz uma ótima escola e na minha escola, desde pequeno, eu fazia inglês e eu saio lá no ensino médio já com inglês fluente, eu já estou ajudando a minha carreira de certa forma. Se eu tenho uma boa base educacional, eu sempre vou ajudar. Por quê? Eu aprendi a me comunicar bem, eu uso bem o português, né? Eu tenho uma boa relação com as pessoas, porque eu estudei numa escola que valorizava isso, enfim. Então, só que a gente chama de primavera porque aqui tudo são flores, né? A gente pode melhorar, a gente pode mudar, né? A gente está começando a construir. Depois a gente entra na fase mais importante da carreira, onde quase sempre tudo acontece, né? Então, as coisas mais importantes da nossa carreira acontecem entre os 22 anos de idade até os 40 e poucos anos de idade. Algumas carreiras são mais precoces, né? Acontecem mais perto dos 20 e poucos anos, outras são mais tardias, né? Por exemplo, um psicólogo para ficar realmente sênior, né? Ou um médico, ele, né, vai ficar realmente muito, muito, muito bom a partir dos 30, 30 e poucos anos de idade, né? Embora nós nos formemos em psicologia perto dos 23, 24, até 25 anos de idade, até a gente ganhar, né, atendimento suficiente para ter uma prática consolidada e fazer pós-graduação e continuar estudando, leva bastante tempo. É uma área bastante sofisticada, não é uma área simples, né? Depois a gente entra no outono, vocês vão ver que o nosso papel muda, aí não é mais força, é jeito, né? E depois a gente entra no inverno, que é quando a gente provavelmente não está mais trabalhando, ou está trabalhando com um foco diminuído, né? Em projetos menores e tal. Isso não é uma verdade para todo mundo, mas eu falo aqui de forma geral, tá bom? Por exemplo, a psicologia, quanto mais o tempo passa, em tese, melhor a gente fica se a gente continuar atuando, estudando e atendendo, né? Bom, nessa primeira fase, a gente tem uma fase transitória, a gente está explorando as coisas. Eu faço estágio aqui, estágio ali, começo a minha carreira numa primeira empresa numa área, depois vou para outra, eu estou experimentando, né? Então, nessa fase, é legal mostrar, por exemplo, se eu entro numa grande empresa, né, que eu coloque lá no LinkedIn, né, o meu currículo, né, que eu faça o ingresso no LinkedIn, que apresente lá a empresa onde eu estou trabalhando, o meu cargo, e que eu comece a buscar pessoas de boas empresas da mesma área de atuação que eu estou, ou da área de recursos humanos, enfim, eu começo a buscar uma exposição condizente com, né, o meu nível de competitividade. Então, eu ainda sou bastante jovem, né, e não vou ficar colocando lá teses absolutamente complexas na minha área, até porque eu não tenho alcance para isso, né? À medida que o tempo passa, eu defino mais ou menos as áreas, né? Ou a área que eu quero atuar, eu me identifico com uma área e começo a crescer nessa área. E aí eu foco, né? Normalmente aqui a gente começa a pós-graduação, começa a aprofundar o conhecimento na nossa área, né? No trabalho também a gente vai aumentando a complexidade de trabalho, da entrega, né? Então, essa é uma fase bastante importante também. Aqui a gente já arrisca um artigo, um tema, né? Já faz uma crítica a um artigo que alguém coloca lá no LinkedIn ou na internet, né? Bom, aos 35, mais ou menos, a gente consolida e começa a ampliar. A gente, por exemplo, era coordenador de recurso de recrutamento e seleção, você passa a ser coordenador de treinamento, desenvolvimento e recrutamento e seleção, né? Ou você passa a ser coordenador de recursos humanos, né? Então, você já tem uma atuação mais ampliada, né? Que não está num único eixo, né? À medida que o tempo passa novamente, né, a gente vai crescendo e a partir daí, né, a gente passa a liderar num nível de complexidade maior, né? Aqui entre 28 e 35 a gente já começa a liderar, normalmente a gente lidera pessoas. Dos 42 aos 63, normalmente a gente já lidera líderes, a gente já lidera unidades de negócio, a gente pode até ser CEO de uma empresa e de uma grande empresa, né? Então, a maneira de trabalhar a identidade profissional é diferente, né? Quando eu chego aqui como diretor, a minha identidade já está criada.
dificilmente eu consigo mudar a minha identidade profissional. Agora, quando eu estou aqui no começo da minha carreira, perto dos 21 anos de idade, eu tenho toda a chance de criar adequadamente a minha identidade profissional, ok? Eu posso ter mais cuidado com isso e entender as coisas que favorecem ou desfavorecem a construção da minha identidade profissional. Fechado? Bom, e o que acontece com a nossa carreira, né? A gente começa, né, e o que olham para a gente é o nosso potencial. Então, se eu fiz boas escolas, se eu sou bom aluno, se eu falo outros idiomas, se na entrevista eu me apresento bem, eu falo adequadamente, eu falo de uma maneira equilibrada, né? Se eu chego numa entrevista vestido inadequadamente para aquele ambiente, se eu chego numa entrevista muito tenso e falo como um maluco, participo de uma dinâmica de grupo de forma muito agressiva, né? Talvez eu não seja valorizado para ser aprovado, né? Então, o meu potencial é a coisa mais importante que eu tenho no começo de carreira. À medida em que o tempo vai passando, a importância do potencial vai diminuindo, né? E vai aumentando a importância da entrega. Então, quando eu tenho para cima de 20 e poucos anos de idade, as empresas já começam a olhar aquilo que eu realizei, né? E aí vai a primeira questão, né? É bom formar uma identidade profissional trabalhando em projetos complexos, projetos difíceis, aqueles que quando você conta para as pessoas, falam, uau, é como dizer assim, olha, eu surfo, né? Todo mundo vai falar, que bacana, que legal, né? Você pega jacaré aonde, né? Agora, se eu falar para vocês que eu ganhei uma medalha de ouro na Olimpíada, é completamente diferente, né? Então, o resultado e o nível de complexidade desse resultado conta muito na construção da carreira. E a complexidade a gente vê por vários fatores, desde pela empresa que eu trabalhei, até por como eu explico, né, o impacto desse projeto. Né? Eu trabalhava numa empresa que, se meu projeto errasse, eu ia deixar sem água ou sem luz a população do estado de São Paulo. Né? Então, dependendo do tipo de empresa, isso aumenta também a complexidade, ok? Meninas, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Meninas que eu digo a Cláudia e a Keila, né? Algum ponto? Eu não estou vendo ninguém aqui. Se vocês Oi, tiverem que... Rô. Por enquanto, tudo Algum... tranquilinho. Fique em paz. Tranquilinho? Estão participando bem, está com Tá um bom. belo volume, mas os alunos estão Estão sem quietinhos? dúvidas. Sim. Ah, legal. Você me falou que era todo mundo corajoso, mas, né, pelo que eu estou vendo, né, Eu tá acho que eles não bom. querem a medalha. Deixa para lá, tudo bem, né? Mas vamos lá. Eu tenho Ó, esperança que essa turma fale. Diga. acabou de aparecer uma pergunta referente à identidade profissional. O nervosismo se trabalha como? Ah, legal. Depende do nervosismo e depende da situação, né? Quando a gente é aquela pessoa que fica nervoso quando tem que se expor, quando tem que participar de uma entrevista, né? Quanto mais seguro você tiver, mais chances você tem de que o nervosismo não te domine, né? O nervosismo também pode ser uma fantasia de algo que possa acontecer ruim. Então, tem que treinar o pensamento positivo e tem que treinar que eu vou fazer lá o meu melhor, que é isso que eu posso fazer, se vão me escolher ou não, eu não posso fazer nada, mas, né? Agora, quando isso é muito complexo e me prejudica muito, talvez eu tenha que buscar ajuda terapêutica, né? Para entender qual é o fundo, né, desse nervosismo e o quanto ele me atrapalha. Então, todo mundo fica nervoso, né? Eu, quando vou começar uma palestra como essa, também fico com um friozinho na barriga, né? A gente fica pensando assim, caramba, quantas pessoas vão ter? Será que, né, de repente eu vou falar uma bobagem? Será que a minha internet vai cair? Será que não vai? Será que vai dar tudo certo, né? E eu faço isso há mais de 20 anos, né? Então, a gente precisa aprender, né? Um dos exercícios bacana para aprender a controlar o nervosismo é aprender a controlar a respiração. Então, processos de meditação ajudam muito, né? Ajudam muito mesmo. Mas estar bastante preparado para uma entrevista também é legal. Então, conversar com amigos, trocar ideias, simular entrevistas, né? Às vezes até contratar profissionais que simulam entrevistas com você, para você ir se sentindo mais preparado, se ouvindo falando, tá bom? Não deixa o nervosismo te dominar, não, e quando tiver com medo, segura na mão do medo e vai com medo mesmo, porque uma hora você vai aprender a se controlar e vai ficar normal, né? Todo mundo tem medo, isso faz parte, né? Aqui, quando você descobre sua carreira tarde aos olhos da maioria e uma idade mais avançada, isso prejudica? Pergunta da Rafaela. Rafaela, depende, né? Eu comecei a minha faculdade aos 25 anos de idade, né, quando todo mundo já se formou. Eu vim de uma família muito humilde e não podia pagar a faculdade,
E aí eu, né, fui melhorando aos pouquinhos, e quando eu tinha 25 anos de idade, eu consegui entrar na faculdade. E aí eu fui batalhar, comecei na Unilever como estagiário, e um ano e meio depois eu fui efetivado como coordenador da minha área. Mas eu preciso dizer para vocês que eu tomava café da manhã, almoçava e jantava Unilever, né? Que nos finais de semana eu me preparava muito para trabalhar na Unilever. Por quê? Porque eu não podia perder aquela oportunidade, eu já estava atrasado na idade. E se eles me efetivassem, por exemplo, no final da faculdade, né, aos 31, como auxiliar, estava bom já, porque eu já tinha entrado no mercado. Mas, para minha surpresa, eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, e fui efetivado como coordenador. Agora, tem algumas carreiras, se você tiver 80 anos de idade e vai fazer medicina, não dá. Então, depende da carreira e da idade, né? Não tem nenhum problema, né? Agora, se você tiver muita vontade mesmo e muita dedicação, né? Você pode sim conseguir, né? Agora, é sempre mais difícil quando a gente não está no senso comum. Mas com vontade a gente é capaz de fazer muita coisa que as pessoas nem imaginam. A gente tem histórias aí de pessoas que começaram muito mais tarde, né, como a Coralina, que foi virar poetisa depois dos 80 anos de idade, e é uma referência como poetisa no Brasil. E por aí vai, tem muitas histórias, né? Agora, depende do que você quer estudar. Por exemplo, quero fazer medicina, né? Mas eu parei o colegial em 1970, e, bom, como é que você vai entrar num vestibular de medicina, né? Então, vai ter que fazer cursinho, não é fácil. Não estou dizendo para desistir, né? Mas tenha que ter consciência que às vezes é mais sofisticado mesmo, ok? A nossa carreira, ela é biopsicossocial. Então, alguém falou aqui, né? Parece que a nossa carreira, né? Ela se desenvolve com as fases da vida, né? Exatamente isso, né? À medida em que a minha carreira vai aumentando o nível de complexidade da entrega, é quando se espera que a gente está mais maduro, mais seguro, né? Por que que a gente pensa mais em sair de uma empresa, né, quando a gente tem 28, 30 anos, 35? Porque nessa fase, normalmente, a gente já tem filhos, né? As pessoas estão deixando para ter filhos mais tarde, mas quando eu tenho filhos, eu trabalho com um objetivo ainda maior, né? O meu trabalho passa a ter uma importância ainda maior, né? Que é de levar, né, condições de vida para a minha família. Então, quando a gente está aqui aos 21 anos de idade, se o chefe olhar feio, a gente vai embora, né? Mas nem sempre acontece, né, dessa maneira, né? Alguém está me falando aqui, puxa, eu fico retraído em participar, né? Pega na mão e se coloca, vai começando, vai aos pouquinhos, vai enfrentando o seu medo, porque o medo não é bom companheiro para o sucesso, né? Mas, né, não precisamos ser malucos, né? E o que mais é relevante na criação dessa imagem ao mudar de carreira aos 50 anos, né? Olha, na verdade, o mais importante é você conseguir convencer as pessoas de que você é realmente competente e pode ser contratada, apesar da idade dos 50 anos, né? Rodolfo, né, está com 37 anos e vai iniciar o curso de administração. É tarde? Nunca é tarde, Rodolfo. Você pode montar a sua própria empresa, você pode trabalhar numa empresa bacana, numa empresa às vezes menor, menos competitiva, não tem nenhum problema, né? Depende de como você vai usar. Se você for o melhor aluno da sua sala, se você for um cara realmente fora da curva, eu tenho certeza que você acha espaço, o mercado está, né? O que vou fazer para não ser prolixa numa conversa ou apresentação pessoal? Tem que se preparar, Rosângela. As pessoas querem ouvir histórias e tal, mas as pessoas não querem ouvir uma história que leve muito tempo, né? Então, aprenda a contar a sua história de uma maneira mais objetiva, né? É muito chato quando alguém assume a palavra e não termina nunca aquela história, né? São diálogos, né? Então, eu não posso, né? O Sander está dizendo que a palestra está excelente. Obrigado, Sander. Agradeço muito, né? Vão surgindo perguntas aí e vocês vão colocando na medida que elas vão aparecendo, ok? Não existe receita de bolo, né? Se eu tivesse, eu era milionário, né? De como fazer com que você tenha sucesso. Não acredite nisso, gente. É preciso fazer uma escolha, é preciso investir nessa escolha, né? E ser resistente, porque a gente passa por crises de carreira muitas vezes. E olha, gente, eu atendo desde médico, né, a profissional de marketing, a psicólogo, a CEO de empresa, né, a estagiário. Todo mundo tem as suas crises e as suas dúvidas, né? Nós vivemos num mundo muito complexo, né? Então, nada é fácil. Agora, se você realmente se dedicar àquilo que você quer,
né? Independentemente da área, algumas áreas, né, tem mais mercado em algumas fases do que outras, né? Por exemplo, você decide fazer filosofia, né? Eu não vejo muita vaga, né, para filósofo, né? Mas, de qualquer forma, se a gente pegar o Mário Sérgio Cortella, por exemplo, né, quem vai dizer que ele não deu certo na carreira? Né? O Clóvis de Barros Filho, que é um outro professor de filosofia, como ele se apresenta, né? São pessoas que cobram 30 mil reais por palestra e não têm agenda até 2035, né? Então, não tem carreira de sucesso. O que tem é profissional de sucesso. Não se engane, né? Ah, qual é a carreira que dá mais dinheiro? O tráfico, né? Você compra um 38, né? E começa a traficar, maconha sai mais, mas cocaína dá mais dinheiro, a margem é maior, né? Só que você vai ficar 2 anos, né? Alguém vai querer a sua boca, vai te matar, né? Então, assim, brincadeiras à parte, né? Não tem carreira de sucesso, né? Tatiana, eu vou avançar um pouquinho, já já eu volto aqui na sua pergunta, tá bom? Eu também estou amando o nosso papo aqui, embora vocês estejam falando por mensagem, né? Então, olha, o nível de complexidade da entrega é o que diz o quanto você vai ganhar, o quanto você tem de segurança e estabilidade. Por exemplo, a Cláudia trabalha com marketing, né? Vamos imaginar que a Cláudia seja tão competente que ela dobra todos os anos a quantidade de alunos, né, que tem na meta. Quem é que vai querer perder a Cláudia? Se a Cláudia receber uma proposta de uma outra faculdade, né, o chefe dela dobra o salário dela, né? Se ela estudou muito e ela é capaz de convencer todo mundo que o caminho para atrair alunos e manter os alunos é esse, ela tem um diferencial competitivo gigantesco. Agora, se a Cláudia trabalha e todos os anos ela reclama que tem concorrência, que, tá tão difícil, ninguém mais quer estudar, quem quer manter uma pessoa para ficar ouvindo ela reclamar, né? O que a gente tem que fazer, se a gente escolheu trabalhar com marketing educacional, é arregaçar as mangas e buscar alternativas, né, para ajudar a instituição a tirar o melhor resultado possível do seu vestibular, a ter alunos absolutamente satisfeitos, né, porque o trabalho de marketing não termina quando é feito o vestibular, porque a educação é um produto que você entrega, né, até o último dia de aula do aluno, né, e continua mantendo relação com aquele aluno, porque eu quero que ele volte, que ele faça outra faculdade, que ele faça pós-graduação, que ele faça mestrado, doutorado comigo, né? Então, a instituição tem essa, e mais do que isso, né? Que ele tenha muito sucesso, porque o que melhor fala de uma faculdade, né, não é a propaganda que ela faz, né? É onde o aluno de lá trabalha, por exemplo. Vamos imaginar que os alunos daí, quando saem formados em administração, trabalham como diretores nas melhores empresas aí de Jundiaí. Opa, peraí, onde é que eu quero estudar? Eu vou estudar, né, lá, por quê? Porque eu conheço um montão de gente, né, que estudou lá e que hoje é diretor de instituições renomadas, né, sei lá, Motorola, Microsoft, por aí vai, né? Bom, eu vivo dizendo que nós não somos, né, o que nós somos o que acham que nós somos, né? Eu já vou ler as perguntas aqui, Keila, tá bom? Eu vou só avançar um pouquinho, ok? Eu peço um pouquinho só de paciência para vocês. O que quer dizer, né? Eu vou brincar aqui com a questão da imagem estereotipada, mas o que eu quero trazer para vocês é que a gente, quando olha para alguém, né, e é atendido por alguém, quer seja numa padaria, numa loja, a gente percebe a diferença, né? E não importa o que eu sou no mundo do trabalho, importa o que acham que eu sou. Porque se acham que eu sou alguém muito competente, muito preparado, né, é bem provável que vão me tratar e vão lidar comigo com base nessa crença. Agora, se por mais que eu seja competente, as pessoas olhem para mim e não reconheçam isso em mim, por alguma razão, né, ninguém vai me indicar para uma vaga, ninguém vai me contratar, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão procurar na internet meu nome, Marcos Vono, e vocês vão ver pouquíssima divulgação, né? A minha divulgação vem dos trabalhos que eu faço. Então, eu estou aqui trabalhando com a Anchieta agora, por quê? Porque alguém aí dentro, né, quando alguém perguntou, tem alguém que vocês conhecem que pode nos ajudar a falar de carreira? A gente está montando o departamento de carreiras, a gente queria algum parceiro especializado, né? Aí meu nome foi indicado. E aí, né, o mundo não é pequeno, ele é mal distribuído, né? Todo mundo quer morar no mesmo lugar. Para minha sorte, um dos grandes consultores daí é o Carlos Longo, né? E aí
foram perguntar para o Longo, Longo, você trabalhou com o Vono no IBMEC? Sim, sim, olha. E aí vou falar para vocês porque foi o que ele disse. O Vono é uma referência na área de carreiras. Por que eu estou contando essa historinha? Não é para falar, olha como eu sou bacana, não é isso. É para dizer que se o Longo dissesse para eles, o Vono é um mala, cara. O Vono parece que sabe, mas não sabe nada, ele é arrogante, nojento, eu não estaria aqui, né? Então, nós construímos a nossa identidade profissional em todos os lugares aonde a gente está. Nós vivemos no mundo do Big Brother e tudo que a gente faz é vigiado, né? Inclusive, aonde você entra no Google, né? Se você pesquisa lá, né, no Google, sapato, no seu Facebook, no minuto seguinte começa a aparecer propaganda de sapato. Se você pesquisa livro, isso, aquilo, começa a aparecer livro para você, propaganda de livraria, porque eles estão mapeando o seu interesse de compra, né? Então, eu faço uma brincadeira, né? Quando a gente olha para um indivíduo, e aqui sem preconceito nenhum, as pessoas têm a cara da sua carreira, né? E se eu pudesse perguntar para vocês aqui, qual é a carreira, né? O que esse cara faz, né? Ele é chefe de cozinha, né? Ele é DJ, né? Qual é a aposta de vocês? Quem pode mandar aí umas 3 pessoas que possam mandar, né? Enquanto eu vou lendo as perguntas aqui, né? Quem que pode mandar aí? O que vocês acham que esse meu amigo faz? Apareceu um médico, 4 tatuador, chefe de cozinha, terapeuta, tatuador e chefe, professor, outro médico, advogado. Tem algumas opções por Legal. aqui. Agora, Psicólogo, se eu tatuador perguntar, de novo. se eu perguntasse para vocês, por favor, quem respondeu médico, me diz assim, se alguma vez foi consultado por um médico com essa aparência. Quem respondeu médico aí pode responder? Por enquanto, 2 nãos, 3 sims. Legal, né? Bom, o mundo tem mudado, né? E tem flexibilizado, né? E aí, nós estamos aqui de frente com um médico mesmo, né? Mas a gente sabe, né, que não é comum. Zero problema, né? Você ser todo tatuado, não tem nenhum problema. Mas né? Vamos imaginar que você entrasse na sala do médico e ele está lá com um moicano vermelho gigante, um alargador de orelha muito grande, um piercing no nariz e tal. Talvez nós nos assustássemos, né? Porque existe uma imagem padrão e tradicional. E eu não estou aqui vendendo que a gente tem que ter uma imagem padrão ou formal, não é isso. Mas que você tem que se adequar ao tipo de carreira que você vai. Então, se você vai ser advogado, prepare-se para usar paletó e gravata. Mas não adianta usar o paletó e gravata se a maneira com que você se porta, né, pessoalmente, né, se choca com essa imagem mais, né, menos despojada, né, que é de quem usa paletó e gravata. Então, o que a gente faz, a nossa postura física, a maneira com que a gente fala mais alto do que qualquer outra coisa. Quando a gente olha para a foto da esquerda aqui de camiseta vermelha, né, a gente fala assim, pô, esse cara deve ser um skinhead violento, bravo, talvez seja a pessoa mais delicada do mundo, né? Mas se eu encontrar com ele à noite, vestido como ele está vestido na esquerda, talvez eu atravesse a rua. Agora, se ele vier vindo assim, com estetoscópio, com esse avental, né? Talvez eu passe por ele e fale boa noite, às 3 da manhã, né? Sem nenhuma preocupação, né? Porque a gente também lida com a questão dos estereótipos. E aí você tem que ter sensibilidade de como é o segmento que você vai atuar e se ele demanda um tipo de perfil, de aparência ou qualquer coisa que o valha, ok? Fechado? Alguém perguntou aqui, você acredita que uma faculdade internacional tem peso maior do que as brasileiras? Olha, depende da faculdade internacional, né? Tem faculdades internacionais que são muito ruins, né? E faculdades internacionais que são muito boas. Nós brasileiros valorizamos muito quando alguém faz uma faculdade de bom nível fora do país, né? Essa pessoa normalmente é uma pessoa que tem inglês, normalmente é uma pessoa que é arrojada, porque, né, não é fácil entrar numa faculdade internacional, não é fácil sair, né, não é fácil permanecer fora. Então, tudo isso traz uma boa visão,
né, de quem está estudando fora, não porque está estudando fora, mas, né, por tudo isso que eu citei aqui, né? Já estou no final do verão, entrando no outono, trabalho em escritório próprio no interior e atuo de forma generalista. Recentemente tenho me especializado em uma área específica e tenho buscado ingressar no mercado corporativo. Recentemente fiz uma entrevista em São Paulo, numa RH, e foi muito bacana, mas ela começou a falar de uma situação do pai dela e chorei muito. Não fui contratado, caí numa pegadinha, não senti que uma entrevista bastante humana. Olha, eu não estava lá, não posso saber o que aconteceu. De qualquer forma, não é adequado que o selecionador fale da vida dele ou de coisas dele no momento de uma entrevista. Talvez tenha sido muito bom que você não tenha entrado na vaga, porque talvez não seja lá uma boa empresa, quem tem na porta da sua empresa um selecionador que tem esse tipo de comportamento, né? Ou talvez ela tenha falhado, isso pode acontecer, estava num dia ruim, né? Mas numa entrevista a gente nunca pode ser 100% autêntico, né? Não é que a gente tenha que mentir, né? Mas eu tenho que me preservar, né? Se alguém conta uma piada, por exemplo, preconceituosa, né? Eu, né, faço cara de graça, mas fico quieto. Não vou dizer, pô, cara, você está sendo preconceituoso, isso é aquilo. Não, na entrevista deixa a pessoa, né? Não sou pai dela, não sou nada. Eu faço aquilo que me interessa, que é fazer a entrevista. Quanto a trabalhar, né, num escritório próprio, no interior, né? Cuidado, né? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, Ivone, eu tenho 20 anos de experiência. Aí eu vou olhar, ela tem 1 ano de experiência, repetido 20 vezes. Ela faz a mesma coisa há 20 anos, né? Então, isso é perigoso, mas é importante a gente olhar, né? Então, Rafael, é só tomar cuidado. A gente precisa desenvolver competências, porque a carreira ela é biopsicossocial. À medida que você envelhece, o mercado cobra de você competências mais sofisticadas, desafios mais sofisticados, né? Como eu falei, nós somos um produto à venda e a gente está na vitrine, né? E aí, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse slide, muita atenção, né? A gente precisa buscar ser, na nossa área de atuação, conhecido. Pô, peraí, mas eu estou na sala de aula, nunca trabalhei, eu estou começando a faculdade. Ótimo, tem 60 pessoas na sua sala, conheça as 60 pessoas, aproxime-se delas, seja amigo de todo mundo, né? Tem lá uma outra pessoa que eu não gosto, sei lá, eu voto no Bolsonaro e ela vota no Lula, ou ao contrário, então eu não gosto muito, né? Mas olha, procura passar por cima disso, né? Cada um tem direito de gostar e de votar naquilo que quer, né? E a gente precisa cada vez mais aprender a lidar com as diferenças de uma forma ponderada e equilibrada. Mas se você não é conhecido, você não é lembrado. E aí tem gente que entra numa empresa e aí não participa mais de grupos na sua área, não estuda mais, não sai, não fala com ninguém do mercado. E aí um dia, depois de 10 anos, ela fica desempregada e ela quer procurar pessoas para ajudar, né, ela a se recolocar. Ela não conhece ninguém. Ela não tem o que a gente chama de networking. Networking não é uma coisa que depois de 10 anos alguém me liga e eu vou atender essa pessoa. Eu até atendo que eu sou meio maluco, gosto de atender. Mas a maioria, né, vou mandar meu currículo para você, tudo bem? Ele fala, claro, tudo bem. Você manda, fica lá no e-mail dele, né? Então, busque visibilidade, mas não só a visibilidade, né, de conhecer as pessoas, ir para o barzinho tomar chopp. Por que não, né, fazer uma palestra numa entidade? Por que não trabalhar numa ONG para ajudar pessoas de verdade, né? Procure se envolver nos projetos da faculdade, procure ganhar visibilidade, né? E, de novo, vou falar de mim aqui, é melhor falar de mim do que falar da Cláudia, porque ela fica brava comigo, porque eu fico falando das coisas dela, mas eu estou fazendo pós-graduação faz mais ou menos 3 meses, né? Eu comecei uma pós. E aí eu tive alguns projetos muito grandes e eu tive que tirar um pouquinho o pé do acelerador da faculdade, estudei menos do que eu gostaria. Eu tinha feito só uma prova, né, da faculdade. E aí eu pedi, vai começar uma pós agora em agosto, eu pedi para mudar de turma, né? E eles não gostam muito de mudar a gente de turma porque dá um trabalhão danado. Aí a moça falou assim, me dá um minutinho que eu vou analisar e te retorno. Aí ela me ligou e falou assim, olha, Vona, você paga as suas mensalidades com antecedência, a gente teve uma única prova e você tirou 10 nessa prova, né, com uma professora que é muito exigente, então a gente não vê nenhum problema em te atender, estamos mudando você. Ou seja, a minha imagem junto a essas pessoas era positiva.
né? Por quê? Estava fazendo as coisas adequadamente, criando uma identidade profissional muito legal. E o mais bacana, né, é que ela falou assim, e quem sabe um dia você venha dar aula aqui também, porque você já deu aula em outras faculdades, né? Então é bacana abrir portas, né? O segundo é, seja reconhecido. Porque o importante é que as pessoas olhem para a gente e vejam os nossos atributos, as nossas qualidades. Porque se eu sou conhecido, mas sou conhecido pelas coisas ruins que eu faço, né? Não faz o menor sentido. Então, eu tenho que ser reconhecido, por exemplo, em sala de aula, eu sou o espertalhão que participa dos grupos. Eu sei que isso não acontece aí na Anchieta, mas tem, na faculdade que eu estudei, o cara fazia parte do grupo, mas não queria contribuir, só queria o nome dele lá. Eu sei que isso não acontece com vocês, né? Como é que vai ficar a imagem dele? Né? Será que quando eu tiver formado, trabalhando numa ótima empresa, eu vou lembrar dele como uma ótima opção profissional? Ou não, né? Eu vou lembrar daquele cara que fazia parte do grupo comigo, que ralava pra caramba para a gente entregar trabalhos de qualidade, né? Então, eu preciso ser reconhecido como alguém que é uma opção bacana de trabalho, né? Se eu não procuro as pessoas, não me relaciono, não falo com as pessoas, não tento, né, cativar as pessoas, né? Como é que as pessoas vão lidar comigo? Lembra que eu sou o que acham que eu sou, né? Bom, depois disso, é importante que você seja desejado, que você esteja no mercado aberto a ouvir propostas, né? Eu tenho algumas pessoas que recebem o convite de uma consultoria, por exemplo, manda lá um WhatsApp e ela se digna só responder o WhatsApp, mas não liga para a pessoa, não procura. De repente é a vaga da vida dela, né? Mas, né, se for importante, o Red Hunter vai me procurar de novo, a consultoria vai me procurar de novo, né? Não, eu tenho que buscar fazer com que as pessoas queiram trabalhar comigo, desde a época da faculdade até depois, né? Será que se alguém tivesse vontade de montar um negócio, convidaria você? Ou será que não, nem pensar, né? E por fim, só vale tudo isso se eu realmente for comprado, contratado, né? Se comprarem o meu passe, né? Porque se falam, 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 mas na hora H ninguém me compra, tem algo de errado. E eu preciso começar a entender, né? Aí vai uma pergunta que dói muito. Qual foi a última vez que alguém lhe fez uma proposta de trabalho? Se faz muito tempo, você talvez não seja conhecido. Se é conhecido, talvez não seja reconhecido. Se é reconhecido, talvez seja reconhecido de forma ruim, por isso não é desejado e não será contratado. Gente boa está sempre sendo chamado para entrevistas, está sempre recebendo oportunidades. Se isto não está acontecendo com você, né, acende um flag vermelho aí, né, a bandeirinha vermelha, fique atento, porque você está perdendo competitividade e à medida que o tempo passa, isso só aumenta, ok? Vamos lá. Focos para o desenvolvimento da identidade profissional. As pessoas pensam que identidade profissional é a nossa imagem, é aquilo que eu pareço ser, né? Mas ela é construída com base em algumas coisas. Busca de experiências enriquecedoras, competências. Por exemplo, vamos imaginar que a gente falasse para a Cláudia assim, Cláudia, você prefere trabalhar com marketing, né, na Anchieta ou em Harvard? Pô, em Harvard, né? Depende. Se na Anchieta eu tiver mais campo de atuação e a minha atuação me gerar oportunidade de desenvolver competências mais sofisticadas, ter uma trajetória mais enriquecedora, é ali que eu tenho que trabalhar. Aonde eu ganho mais musculatura profissional, aonde o meu chefe chupa o meu sangue de canudinho. Quem trabalha e o trabalho é muito tranquilo, né? Não faz sentido. A gente precisa trabalhar em lugares que demandam muito da gente, que desafiam a gente a fazer projetos sofisticados. Todo mundo quer ganhar mais, né? Mas ninguém quer fazer o esforço para ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais, mas quer trabalhar das 9 às 18, nunca ter que trabalhar no final de semana, isso não existe. Tem dois tipos de pessoas trabalhando, né? Tem dois tipos de pessoas no mercado de trabalho. As que estão trabalhando muito, muito, muito e as que não estão trabalhando, né? Então, é muito sofisticado. Tem alguém me ligando aqui de Campinas, mas acho que não é de Jundiaí, não, né? Cláudia, tá tudo bem? Eu não estou vendo ninguém. Tá Não caiu, tudo não, né? ótimo. Aqui Tá bom. tranquilinho. Elogios para a palestra, perguntas, tudo indo muito bem. Tá bom. Não, é porque às vezes cai, a gente fica falando horas,
né? Eu vi que é alguém de Campinas, achei que pudesse ser de vocês aí, mas vamos lá. O outro foco é a energia aplicada no trabalho, a natureza do vínculo, né? O que que significa isso, né? Aquele cara que chega na empresa, ó dia, ó azar, ele entra às 9h, vai tomar café, passa na mesa de todo mundo, quando é 10 horas ele senta na mesa dele e reclama que ele tem 10h30 já no primeiro horário para responder, né? E aí, ninguém consegue fazer nada com essa postura. É melhor ir embora, é melhor fazer qualquer outra coisa, né? Sei lá, né? Desde as coisas mais simples, né? Aqui não sendo preconceituoso, mas, né? Vai vender Jequiti, sei lá. Mas ficar numa empresa, né? Onde o vínculo não é positivo, você não gosta das pessoas, não gosta do trabalho, não gosta de nada, isso dá câncer, né? Então tem que ter coragem, tem que ir atrás do que você quer e não adianta, né? Se você é bom profissional e procurou bastante, as chances existem, mesmo num país como o nosso, que a gente fala, tem muita gente desempregada. Mas, gente, deixa eu dar uma informação para vocês, eu que trabalhei muitos anos em RH. A gente entrevista 50 pessoas, né, para conseguir selecionar 3, 4, 5. Tem gente que vai na entrevista e aí você fala assim, mas o que você acha da empresa? Ele fala, não conheço a empresa. Ele não se dignou a pesquisar sobre a empresa. Por que você quer vir trabalhar aqui? Eu não sei, vocês que me chamaram para entrevista, né? Assim, não dá para brincar. Eu preciso contratar pessoas maduras, equilibradas. As empresas não têm mais tempo, a concorrência é muito grande, né? Então, o lugar de brincar é em casa. Eu posso trabalhar e ser uma pessoa mais solta, mais divertida, mas eu tenho que entregar o meu resultado com seriedade. Então, se você não gosta do seu trabalho, se você não está afim de trabalhar, ou, por exemplo, se não está afim de fazer a faculdade, está fazendo por qualquer outra razão, está jogando dinheiro fora, né? Está se enganando. Se você vai na faculdade, né? Eu faço sempre essa pergunta assim para estudante, né? A pessoa fala assim, estou fazendo inglês. Fala, que bacana, né? Que horas você estuda? Ela fala assim, das 19 às 22. Eu falei, que horas você vai na aula? Então, das 19 às 22. Não, 19 às 22 você vai na aula, estudar é outra coisa. Tem gente que o professor passa o livro, o cara não lê. Aí quando chega no trabalho dele, ele acha que o diploma dele tem toque de mágica, resolve o problema por ele. Ou você sabe resolver o problema, ou não sabe, né? Vou fazer uma brincadeira com vocês, né? O cara não sabe fazer um PowerPoint. Aí o chefe dele pede para ele uma ajuda num trabalho, e aí ele fala, chefe, isso aqui, por PowerPoint eu não sei. Eu conheço o Word, né? E uso o Word que nem máquina de escrever. Isso é básico, né? Se você não investir nisso, a sua identidade profissional é de alguém do século passado. E não adianta parecer modernoso, não, sabe? Ter o celular de último tipo, né? Ter um carango bacana, ser descolado, cortar o cabelo do jeito X, né? Ter tatuagem, piercing, isso não resolve problema, né? Você pode ter tudo isso, mas o mais importante é ser competente, né? Construção de uma história de realizações. Gente, é o seguinte, o que vale é resultado. A gente pode falar mal de alguém, a gente pode reclamar de alguém, mas quando ele mostra o resultado dele, tá valendo. Todo mundo critica o Neymar, eu sou santista, por favor, ninguém aqui fale mal, que eu interrompo a palestra agora, né? O Neymar é um cara que já se meteu em muita confusão, né? Mas agora, na seleção brasileira, acaba de passar o Ronaldo Fenômeno em número de gols, né? Na frente dele, acho que só o Pelé, né? Alguém vai reclamar? Alguém vai falar que ele não merece ganhar o que ele ganha? Quem pagou para ele para ganhar o que ele ganha? Pagou porque é burro? Não, né? Então, pense nisso. Se você está desenvolvendo competência, se você está trabalhando, buscando aprender mais, se você pede isso no trabalho. Eu conto sempre uma historinha lá na Unilever, eu era coordenador de recrutamento e seleção, e eu tive o desafio de contratar meu chefe. Eu não queria, mas o diretor da área pediu, eu me reportava ao diretor, e aí contratei uma pessoa que viraria diretor depois de um tempo, porque esse meu diretor ia se aposentar. Passado um tempo, eu fui lá para ele e disse assim, eu queria me reportar a você, te dou a área de recrutamento e seleção e você me coloca na área de desenvolvimento. Ele falou, peraí, mas hoje você é meu par, você reporta a um diretor, e agora você vai se reportar a mim? Eu falei, porque eu quero aprender outra coisa, porque se eu continuar com recrutamento e seleção, eu nunca mais vou sair disso, né? E eles toparam, eu fiz um downgrade, né, de reporte, eu não me reportava mais a um diretor, mas aprendi muito em desenvolvimento e a minha carreira deslanchou.
Por quê? Porque eu tinha que buscar uma forma de aprender novas competências, ok? Eu vou acelerar um pouquinho, que eu falo demais, né? Bom, é importante que a gente saiba para que a gente trabalha, qual é a nossa missão, né? Eu trabalho para trabalhar, para pagar boleto, é isso mesmo? Gente, tem formas muito mais simples de pagar boleto e tal, do que trabalhar numa empresa, fazer faculdade, né? Assim, o que que eu quero? Eu preciso buscar uma coisa onde eu me identifique, né? E me personalize, né? Eu acho que eu sou psicólogo desde que eu nasci, né? Então eu não podia buscar uma coisa diferente. Eu gosto de ouvir, de atender, eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem, né? Outra coisa é, eu tenho que me sentir pertencendo àquilo. Aquilo faz todo sentido para mim, né? Caso contrário, é, é, a gente sofre muito, porque é uma missão, é um trabalho que cobra de mim aquilo que eu não gosto de entregar ou que eu não sou bom para entregar. O outro é, né, eu tenho que ter propósito, responsabilidades, né? Então, eu sou psicólogo, né? Eu não posso atuar como alguns psicólogos por aí que mal sabem, né, fazer o que a gente chama de anamnese, né? Numa sessão, eu não sou psicólogo clínico, né? Mas se eu fosse, né, eu ia me especializar para atender as pessoas com adequação, porque é muito triste ver, né, o que essas pessoas têm feito, né? Como psicólogos, como médicos, como dentistas, né? Então, eu tenho que ter uma missão. Outra coisa é, eu tenho que saber para onde eu estou levando a minha carreira, qual é a visão de futuro que eu tenho, né? Então, eu tenho que ter um futuro desejado. Daqui 5 anos, o que que eu quero fazer? Né? Onde eu quero estar? Como é que eu estou trabalhando para isso, né? Eu tenho que ter aspiração e inspiração, independentemente de qualquer outra coisa, né? A gente vê lá a fadinha do skate, né? Poxa, veio lá de baixo, né? Batalhou, treinou, né? Não é de graça, né? Eu tenho que ter o objetivo em prazo definido. Quem aí tem objetivo na vida, né? Por exemplo, quem está estudando inglês e falou assim, em 2 anos eu vou fazer inglês, né? E aí, né? Alguém perguntou aqui quais são as redes sociais para acompanhar as minhas futuras palestras, né? Tá um verdadeiro passeio, palestra, que venham outras. Muito obrigado. Eu vou deixar meu e-mail, eu estou no LinkedIn, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, né? Como todo mundo, eu faço parte aí dessas redes todas. Eu sou um pouco mais tímido e mais discreto nas redes sociais, mas vocês me acham, e eu estou sempre divulgando as minhas palestras, né? E eu tenho que ter valores, né? Por quê? Eu não posso crescer a qualquer preço, né? Eu não posso trocar de emprego por R$ 100, R$ 200, R$ 1.000, indo trabalhar numa empresa que não é idônea, né? Porque isso vai colar na minha imagem, na minha carreira. Então, eu tenho que ter valores que determinam quais são as regras do jogo. Eu não faço qualquer coisa. Aliás, recentemente, eu e mais 2 parceiros estávamos atendendo um grande escritório de advocacia e nós pediram um projeto. Eu estava de férias, eu trabalhei 4 dias, tirei uma semana de férias e trabalhei quase 4 dias nesse projeto. E fizemos um projeto que eu considero brilhante, assim, super bacana. E eles aprovaram o projeto, né? E a gente mandou, inclusive, com valor, né? Quando a gente foi conversar com o financeiro, ele tirou mais ou menos, sei lá, quase 50%. Ele disse, olha, o que eu tenho é isso aqui, né? E os nossos valores, né, disseram, não, obrigado, isso eu não topo, né? E eles acharam que a gente ia voltar atrás, nós não voltamos e estamos absolutamente felizes. E essa semana apareceu um outro projeto super bacana, numa empresa que a gente já atende e que vai nos ajudar a trazer o resultado financeiro que aquele projeto ia trazer e não trouxe, né? Mas nós temos valores, né? Eu tenho que ter princípios ou crenças, né? Gente, vocês não acreditam, aqui no Brasil não acontece, mas tem gente que faz fofoca. Eu sei que vocês não, né? Aí em Jundiaí isso não acontece, né? Mas, gente, tem gente que fala mal dos outros para os outros. E ele esquece que quando a gente fala, né? Quando A fala de B, a gente sabe mais do A do que de B. Quando alguém faz fofoca de outra pessoa para mim, eu afasto essa pessoa. Por quê? Porque ela vai fazer fofoca de mim também. É do caráter dela, né? Tem gente que fica procurando picuinha, defeito nos outros, ao invés de cuidar da própria vida, sabe? Mas eu sei que em Jundiaí e na Anchieta não acontece. Mas olha, em outros lugares que eu conheci, tem gente que não tem escrúpulo, que fala mal, né? Tem aquele rapaz que sai com a moça e sai contando, tem aquela moça que sai com o rapaz e sai contando, né? Quando o outro pede para, olha, não comenta nada, né? Tem pessoas que usam o seu poder e o seu cargo, né, para se impor, né?
os meus valores não permitem isso, né? Uma pena a gente não ter aqui ninguém que tenha trabalhado comigo para poder falar para vocês a respeito de como eu trabalho, né? Então, é super bacana. Bom, e os meus valores são um guia de comportamento para mim, né? E isso é super importante, eu preciso me comportar de uma maneira adequada. Bom, e que tudo isso tem com as redes sociais, né? Deixa eu só tomar um golinho d'água. Vamos lá. Todo cuidado é pouco. Um print é eterno. Não adianta você colocar lá e depois apagar. Tem sempre um canalha que fez um print muito antes, né, de você tirar de lá, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. WhatsApp, Google, Zoom, Tinder, né? Gente, você manda nudes para a namorada. Há uns tempos atrás, eu estava no Shopping Center Norte, aqui na Zona Norte de São Paulo, e eu estava comprando um perfume numa loja de perfumes e vi uma confusão muito grande. Três rapazes muito grandes, mais uma senhora, né, umas 4 ou 5 pessoas tentando pegar um jovem que estava dentro de um quiosque desses que consertam celulares. E o que que aconteceu? A garota deixou o celular para consertar lá e tinham fotos dela nua. Esse garoto espalhou isso na internet e o pai, o irmão, o namorado e todo mundo veio lá bater no rapaz, né? Mas essa moça, né, deu mole deixando lá a foto nua no celular. Ninguém tem o direito de espalhar essa foto, mas de qualquer forma a gente tem que tomar um cuidado danado, né? Você está lá no Zoom, por exemplo, né? Você vai fazer uma reunião, a gente já viu isso, né? Aparece o cara lá só de cueca, né? No Tinder, né? Aquele cara que fica cantando todo mundo. O mundo é pequeno, as pessoas se conhecem, né? Tem que tomar cuidado com tudo isso, porque isso fica na nossa identidade. Tenha comportamentos coerentes com a identidade que deseja criar nas relações pessoais e nas redes sociais, né? Meninos e meninas, né? Com comportamentos, né? Os hormônios muito fortes, né? E aí ficam tirando fotos seminuas, sensuais, né? E isso dá problema. Eu vou contar uma historinha para vocês. Uma moça numa empresa que eu trabalhava me procurou e disse: "Ivone, por que eu não consigo crescer? Né? Eu estou trabalhando aqui há um tempo e tal." E aí eu disse para ela: "Olha, porque as pessoas te veem aqui só como uma moça sensual. Ponto, né?" E, bom, resultado, né? Essa moça tinha o cabelo muito longo, ela era muito bonita, mas ela se vestia de forma muito sensual, usava um perfume muito assim, sensual também, e ela era vista dessa maneira, né? E aí, uma semana depois, né, ela voltou de cabelo curto, mudou a maneira de se vestir e tudo, com resultado, né, parece coincidência, mas 6 meses depois, ela veio me contar que tinha sido promovida, né? Porque ela também estava muito preocupada com a imagem estética dela e não com o trabalho, e não em mostrar o resultado dela com o trabalho. Não tente ser o que você não é. Não adianta, a gente não sustenta, né? Eu tenho um amigo que é médico e ele falou que eles foram para um congresso em Harvard, né? Não, desculpa, para um congresso nos Estados Unidos. E aí chegou lá, eles foram fazer um passeio e foram conhecer Harvard. E aí um cara foi de paletó e gravata, né? Ele falou: "Por que você está de paletó e gravata, né? Todo mundo de calça jeans, camiseta, né?" Aí o cara tirou foto na frente da Universidade de Harvard. E aí, né, quando eles voltaram, o cara viu lá no Facebook do cara que ele pôs lá, fazendo ciência em Harvard, né? Na verdade, não, o cara foi lá só tirar uma foto na porta de Harvard e vira piada, né? Cuidado com as críticas excessivas, desculpa, falta um S aqui, né? Tem aquelas pessoas que ficam fazendo crítica de todo mundo, nada presta, ficam colocando nas suas redes sociais briga, fofoca, né? Cuidado, gente, né? Essa imagem fica na sua imagem. Os RHs olham, né? Assim como a gente entra lá no Glassdoor para olhar como é que é uma empresa que a gente está querendo trabalhar, né? Os RHs também olham, né? Nas redes sociais, como é que a gente se comporta, né? E aí eu só tenho foto em festa bêbado, né? Então, ou fico discutindo política de baixo nível, né?
ofendendo as pessoas, falando mal, falando, né, assim, gente, isso não leva a nada, de verdade, né, não constrói uma identidade profissional bacana. Você tem direito de fazer uma crítica política e tal, mas de bom nível, né? Normalmente a gente deve falar de um fato, de uma situação e nunca de uma pessoa, né? Normalmente quando eu faço uma crítica, eu sou muito crítico, né? Eu digo assim, olha, o que a Cláudia fez, ou Cláudia, o que você fez não foi legal. Eu não digo, Cláudia, você é isso, você é aquilo. Digo, olha, Cláudia, o que você fez não foi bacana, né? Puxa, né? Fiquei realmente incomodado. Isso não fala mal da Cláudia, apenas fala que o que ela fez não foi legal, né? Investir em exposição excessiva pode não ser tão bonito também, né? Sabe aquela foto que você tira de biquinho? De cima, né, com um decote grande, né, e todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, talvez desgaste a sua imagem, né, vira arroz de festa. Então, tome cuidado com a sua exposição. Você está no LinkedIn, por exemplo, e coloca lá todo dia uma matéria, né, se as matérias não são bacanas, daqui a pouco ninguém mais lê, porque já... Então, coloque, sempre que você colocar, alguma coisa muito bacana, porque aí a pessoa vai ler, e quando você colocar de novo, ela vai ter vontade. É melhor colocar menos coisas, mas coisas melhores, que são realmente interessantes, do que ficar colocando bobagem nas redes sociais, né, e gastando a sua imagem, né, prejudicando a sua identidade profissional. Aparecer em fotos sensuais, bêbados, não é uma boa ideia, né? E aí, outra coisa também, né, eu comecei a receber alguns convites para no Facebook e tal, para link, né? E pessoas assim estranhas, né? Às vezes mulheres muito sensualizadas nas redes, né? E aí comecei a olhar quem era meu amigo que estava, né? E eram sempre os mesmos caras, né? Eu falo, pô, esses caras só tem mulher na rede deles e com esse perfil e tal. E olha aí, né, a minha avaliação crítica, né? Fazendo aqui um julgamento, nem sei se eu tenho esse direito, mas até isso as pessoas vão olhar, né? Opa, tá errado, fake news é junto ali, né? Fake news, preconceito, calúnia, isso é inadmissível, mesmo de brincadeira, né? Ah, mas isso ficou chato, hoje é a geração do mimimi. Bom, a gente não brinca com a realidade. Se você fizer uma brincadeira com um judeu que se ofenda, você tem um problema. Se você fizer uma brincadeira com um negro, né, você tem problema. Com alguém que tem obesidade, com alguém que é feio, com alguém que é São Paulino, corintiano, palmeirense, sei lá, né? Aprenda a brincar, né, de uma maneira mais polida. Ah, lógico, com os meus primos, com os meus amigos, realmente amigos, né, talvez eu tenha mais liberdade e possa correr alguns riscos. Mesmo assim, se alguém gravar, né, você falando alguma coisa e isso aparecer numa rede social, eu não sei se vocês se lembram, logo que a pandemia começou, apareceu uma moça brigando com um fiscal no Rio de Janeiro, dizendo para o cara assim, né, o cara fala assim, mas o senhor, ela fala, senhor não, ele é engenheiro, e ele ganha muito mais do que você, seu idiota, né? E foi demitida no dia seguinte, né? Porque nenhuma empresa quer ter alguém que tem esse comportamento tão inadequado como ela teve, né? Então, não faz sentido, né? Temos, antes de tudo, que buscar, né, ser, ao invés de apenas parecer ser, né? Eu tenho que ser ao invés de parecer ser. Eu tenho que buscar ser cada vez mais competente, mais preparado, né? E eu vou contar um segredo para vocês, né? Eu estava trabalhando aqui, preparando a palestra, eu sempre faço quase que no finalzinho, né, próximo do horário, porque eu vou aquecendo, né? E aí a Magali, a minha mulher, fala assim, mas por que que você está aí a essa hora? Você já tem essa palestra pronta, né? Mal sabe ela que não, né? Eu faço cada vez uma palestra diferente. Se eu tiver que falar desse mesmo tema, eu vou buscar outras ideias, né, para tentar me estimular a chegar na melhor relação custo-benefício com vocês, né? O alicerce maior da carreira são os nossos resultados entregues, né, dentro de valores éticos. Se eu puxei o tapete de alguém para entregar, não vale a pena. Então, eu tenho que, acreditem em mim, né? Não há mais espaço para o espertalhão. O mercado está deixando de seguir empresas, né, que maltratam animais, que usam mão de obra escrava, assim como as empresas estão deixando de ter nos seus quadros pessoas, né, a área que mais cresce é a área de compliance.
onde exige que as pessoas tenham um comportamento ético, né? E dentro daquela cultura especificamente. Então, não dá para brincar de ficar fazendo preconceito nas redes sociais, porque a tua empresa vai ficar sabendo e vai cobrar de você isso, né? Então, esse é o último slide, e eu queria abrir para perguntas. Aí agora eu consigo ler aqui as perguntas com mais tempo, né? Um de cada vez, hein? Não, na verdade, as perguntas que foram acontecendo, nós já passamos, você já respondeu. Já respondi. Tem mais alguma pergunta? Agora tem alguns elogios. A Rafaela dizendo que foi uma excelente palestra, Obrigado. Antônio Francisco também. Tem algumas brincadeiras também, Ah, pode fazer. mas eu acho que tem uma pergunta. Estágios Diga. são bons para agregar valores à carreira? Estágio é a coisa mais importante da carreira. Por quê? Porque ele traz para a gente a realidade quando a gente ainda está se formando. Aqueles que não estagiam, inclusive, têm mais dificuldade para encontrar trabalho no começo da carreira. Porque se eu tenho alguém que estagiou, que já aprendeu alguma coisa na sua área de atuação, eu vou escolher aquele que não estagiou? Não, eu vou escolher aquele que. Outra coisa, as empresas usam o estágio como uma espécie de processo seletivo. Então, ela tem lá o estagiário por 1 ou 2 anos, ela já conhece. Então, quando abre uma vaga, ela já efetiva essa pessoa, porque ela já conhece essa pessoa. Faça busque estágios nas melhores empresas. As faculdades são boas formadoras, mas as empresas são infinitamente melhores, porque as empresas cobram da gente aquilo que a faculdade não tem tempo de atualizar. Por exemplo, uma empresa precisa ser absolutamente atualizada com o que tem de melhor no mercado. E mudar a grade de uma faculdade é muito difícil, tem que fazer uma série de coisas junto ao MEC, demora. As empresas mudam de um dia para o outro. Né? Então, assim, vai estagiar. Quanto mais você estagiar, quanto mais você trabalhar, quanto mais, por exemplo, se você é psicólogo, atender, quanto mais você se envolver com a sua área de atuação, mais você ganha competitividade profissional. Só estudar academicamente, mesmo que você tenha 10 em tudo, não resolve. Né? Porque quando a gente vai no médico, a gente não quer um médico que saiba tudo sobre medicina. A gente quer um médico que resolva o nosso problema. Né? E se ele não sabe fazer um bom diagnóstico, por exemplo, e a gente só sabe fazer diagnóstico fazendo, né? Ele vai receitar mal. Né? Então, é fundamental estagiar, de preferência nas melhores empresas que você conseguir. Marcos, na verdade, faltou uma pergunta referente ao preconceito no mercado para pessoas acima de 50 anos. Sua opinião sobre isso? Ah, legal. Na verdade, não é preconceito, é que as carreiras naturalmente vão perdendo potência, porque a gente passa a concorrer com uma garotada que às vezes vem, né? E não é que a empresa não queira contratar alguém de 50, é que ela sabe que tem mais gente com 25 até 30 anos do que com 50 entregando com competência, né? Agora, muitas empresas, por exemplo, já têm feito no trabalho de diversidade uma busca por profissionais com mais idade. Por exemplo, a Unilever fez um programa de trainees para pessoas com mais de 45 anos. Né? Então, já tem empresas olhando para isso. Né? Eu não sei quem fez a pergunta. Quem fez a pergunta, Cláudia? Foi o Paulo. O Paulo. E aí, Paulo, a minha colocação para você é assim, tem que ser muito bom, tem que ser muito competitivo e tem que ir atrás, falar com as pessoas, pedir oportunidade. Né? Eu tenho 57 e eu tenho uma agenda lotada de trabalho, graças a Deus, né? Mas Deus abençoa, mas não bate pênalti, tá? Se você bater o pênalti para fora, porque o Deus do goleiro é o mesmo Deus do batedor do pênalti. Então, por que eu tenho trabalho? Porque eu estou estudando, porque eu estou me dedicando, né? Vou dar um exemplo para vocês, acho que não dá para ver, porque eu estou com tela de fundo, mas eu li esse livro aqui em 1999. E aí, para um trabalho, chama Estratégia do Golfinho, recomendo. Né? Para um trabalho que a gente está fazendo numa empresa, eu precisava do livro. E aí, os meus livros estão encaixotados, que eu estou mudando de casa, eu comprei esse livro num sebo,
e entregou de um dia para o outro, porque eu quero... Então, a gente tem que se preparar, né? E aí, você não pode desistir. Fale com as pessoas, vai atrás, peça uma chance, mas tem que ser bom, né? Porque se não for bom, nem com 21, nem com 30, nem com 50, né? E tem que ser capaz de mostrar isso, né? Aqui, Marcos, o que mais atrai o profissional de RH quando eles estão analisando o perfil de uma pessoa, né? Depende do momento que você está na carreira. Quando você é muito jovem, é o seu potencial. Se você nunca repetiu de ano, se você tem outros idiomas, se você fez uma boa escola, se quando você vai para uma entrevista você fala adequadamente, você não fala nós vai, nós volta, problema, se você não fala muita gíria, né? Se você é capaz, né, de se comunicar bem, né? Quando você tem mais experiência, ela vai olhar a sua formação, ela vai olhar as empresas por onde você passou, né? Vamos imaginar que eu dissesse para vocês assim que eu joguei futebol. Ah, jogou futebol, né? Legal. Não, gente, eu joguei no Barcelona. Eu joguei junto com o Ronaldinho e com o Messi, né? Pô, você vai olhar e falar, caramba, esse cara é bom pra caramba. Então, se eu tenho lá o Barcelona no meu currículo, quando eu já tenho uma certa idade, mostra que eu sou um cara que tem competências, né, diferenciadas. Então, inclusive, gente, assim, eu acho uma graça, né? As pessoas fazem currículos horrorosos, sem alinhamento, com erros de português, com abreviaturas esdrúxulas, né? Elas não conseguem cuidar do próprio currículo e querem uma oportunidade para trabalhar numa empresa e cuidar daquela empresa, né? Então, não faz o menor sentido, né? E, olha, e não são poucas as pessoas que não se dão o trabalho de pesquisar como se faz um currículo de verdade, bem feito. Como é que eu apresento no meu currículo um resultado que eu tive, né, para que o selecionador fale, pô, se ele teve esse resultado, é porque ele tem essa competência, ele teve que fazer isso. Por exemplo, aumentei em 200% o volume de vendas da empresa, né, com a técnica XPTO, gerando um resultado de 50 milhões de reais em um ano de atuação. Caramba, né? Eu quero conhecer essa pessoa, né? Lógico, pode ser que quando eu entreviste eu não fique seguro de que isso seja verdade, né? Mas se isso é verdade, é ótimo que você coloque dessa maneira. Senão a pessoa põe lá, trabalhei com vendas. Currículo, por exemplo, não é descrição de cargo. Currículo é um lugar para você mostrar coisas que são importantes para você competir. Aquele curso de datilografia que você fez há 10 anos atrás não tem o menor valor. Aquele curso de 2 horas que você fez sobre como mandar e-mails não tem o menor valor. O mercado quer saber de coisas concretas, importantes, né? Então, vocês precisam começar a aprender a competir no mercado de trabalho. E, por sorte de vocês, a Anchieta tem o Carreiras, né? Quantos de vocês já foram até o Carreiras? Quantos de vocês já pararam um sábado ou um domingo para refazer o currículo? Quantos de vocês, se eu ligar agora e falar assim, eu tenho uma vaga, mas eu preciso te entrevistar amanhã de manhã, uma vaga excelente, me manda o seu currículo? Para responder assim, ai, é que ele não está atualizado, né? Ou não tem nem LinkedIn. Eu tenho um LinkedIn horroroso, mal feito, e nunca foi pesquisar como fazer um LinkedIn campeão. Mas a gente vai reclamar, né? Vai dizer que a vida é dura, que é chato. Diga. Deixa eu aproveitar o seu gancho e fazer, então, um convite para o pessoal. Nós já estamos com 1h30 de palestra, Nossa, que, tudo isso? sim, mas pelo que temos acompanhado, foi muito produtivo, o pessoal gostou bastante. Inclusive, reforçando, a gente, sim, gravamos a palestra, amanhã nós subimos no YouTube do Anchieta. Talvez nós não possamos responder todas as perguntas, mas, gente, aqui ela vai colocar no o e-mail do Carreiras e vocês podem encaminhar para a gente. E todas serão respondidas depois, com o tempo, por e-mail, e a gente pode criar um relacionamento muito bacana até para o e-mail do Marcos, Vono também, onde Olha você aí. se sente melhor. Se quiser encaminhar para a gente, se quiser encaminhar para o Marcos, e as perguntas a gente consegue responder posteriormente. Se Eu apareço encaminharem no para vídeo? mim, quando eu responder, eu respondo com cópia para vocês do Carreiras, tá bom? Assim vocês sabem as dúvidas que apareceram e também sabem quem perguntou. Fechado? Se eu fosse vocês, eu passaria pelo menos Não uma vez tem por aqui. semana lá no Carreiras, para saber o que tem de novidade, para desenvolver soft skills. A empresa está fazendo um investimento altíssimo
né, na montagem desse projeto, né? Então, é bacana que vocês aproveitem o máximo possível da faculdade, né? Cláudia, desculpa ter passado do tempo, eu achei até que tivéssemos no horário aqui, eu estava muito preocupado com as perguntas por WhatsApp, acabei passando do tempo. Mas eu me coloco à inteira disposição da Anchieta, dos alunos da Anchieta, de vocês de marketing, do Carreiras, né? Para quando vocês quiserem a gente marcar novamente um bate-papo com os alunos, e se a gente puder fazer presencial, pode ser muito legal. E aí o meu convite ao Anchieta é a gente pegar os melhores alunos de cada turma e dar para eles de presente um workshop de um final de semana de como planejar a carreira para médio e longo prazo. Ficou a dica. Vamos anotar e Olha aí, vamos colocar em prática. mas só para os Ah, melhores alunos, ok? sim, com certeza. Enfim, quero agradecer principalmente a você por essa palestra, pelo que nós estamos acompanhando, foi muito produtiva, o pessoal gostou demais. Agradeço pelas 3 palestras, todas no YouTube, para o pessoal que não pôde participar de alguma ou que quer rever, então nós vamos deixar lá para que todos possam acompanhar. Pessoal, fiquem de olho, porque o Anchieta vem com muita novidade esse ano. Carreiras é uma delas, e virão novos projetos, novas ideias. Marcos vão nos acompanhando a gente sempre por aqui. Quero agradecer você e todo mundo que ficou participando com a gente nessa noite fria, mas muito gostosa. Muito obrigada. Tragam seus amigos para a Anchieta, né? Tragam mais gente para a Anchieta, né? Vamos aumentar ainda mais o poder dessa marca, né? Como uma marca empregadora. E olha que legal, como é que é legal a carreira, né? Eu estou aqui, nem sei que horas são, já são 20h58, né? E muito, muito feliz fazendo a coisa que eu mais gosto de fazer, e eles ainda me pagam para isso, e pagam bem para caramba, né? Então, isso é sucesso na carreira, quando o teu trabalho gera valor agregado para outras pessoas, e ainda te pagam para isso, né? Então, eu sei que é possível, né? Boa sorte para vocês. Cláudia, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. Obrigado a vocês aí que me deram essa oportunidade, tá bom? Eu vou sair aqui da exposição de tela, só um segundinho aqui, para agradecer Marcos, vocês deixa eu aqui, fazer uma pergunta. olhando nos olhos. Perguntaram mais de uma vez o nome do livro que você indicou. Você pode falar Legal. novamente? Porque Claro que a imagem sim. ficou borrada? A estratégia do golfinho, né? A conquista de vitórias num mundo caótico. A estratégia do golfinho, a conquista de vitórias num mundo caótico. É um livro, aliás, para gestor de marketing, esse livro é genial. Vou Sério? ler. Vou ler. Deve ler. Vou cobrar, hein? Keila, muito Pode cobrar. obrigado, viu, pela atenção e pelo carinho esses dias para a montagem do trabalho. Cláudia, obrigado. Ricardo, obrigado. Nós que Agradeço a Paola agradecemos. muito, tá, pela oportunidade. Fiquem com Deus e vamos jantar.